Olá pessoal, essa é mais uma das videoaulas do tutorial do formulário de cadastro, mas essa videoaula vai ser mais para tirar dúvidas mesmo. Algumas delas foram feitas nos comentários dos vídeos que eu ando postando, e eu achei que seria interessante falar sobre elas, já que são dúvidas que provavelmente muita gente pode ter. A primeira é sobre aparecer o nome do usuário que logou no sistema em alguma parte do formulário. Para isso a gente vai usar esse formulário aqui, que é o formulário depois que a gente fez o login, o formulário principal, né? E eu vou usar um componente que é pedido lá nos comentários, porque realmente fica bonitinho com status e tal. Pode ser que fique interessante usar um label em algum momento, em algum sistema, mas nesse caso aqui usar o status fica mais legal. Vou colocar aqui, vou mudar o nome dele para STS uso log e vou mudar o texto dele para usuário. Dois pontos. Primeiro de tudo a gente vai ter que fazer um código aqui no nosso formulário de login para que ele passe pro nosso formulário aqui qual foi o usuário que logou, certo? Mas para isso a gente tem que ter uma variável pública no nosso formulário que receba esse valor. Public uso colocar log nome as string, certo? E aqui nosso formulário de login, aqui depois que ele conseguiu conectar, tá vendo aqui, ele tem o execute reader, verifica se tem alguma coluna para retornar true e fechar o formulário dando como logado. Aqui eu vou fazer uma coisa antes de ele retornar como verdadeiro. Vou colocar um if dr.read e vou colocar o nosso formulário 1.lognome é igual a dr lognome.toString, que é a nossa coluna com o nome do usuário no nosso banco de dados. Aqui no form 1 de novo, depois de ter mostrado o formulário de login, eu vou colocar para que ele faça o STS uslog.text ser igual e igual log nome. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o texto que já tem no usolog e vai acrescentar o log nome aqui, que é o que ele vai receber do nosso formulário de login. Vou testar aqui e mostrar para vocês. Certo? É isso aí. É só isso mesmo. Vou fechar aqui, vou abrir de novo, logando com outro usuário. Acho que o usuário teste ainda existe no banco de dados, não tenho certeza. Não. Não vai dar pra me testar quanto usuário. Mas é isso aí, qualquer coisa vocês testem, mas realmente isso vai funcionar, tá? A outra dúvida era com relação a usar o programa com um banco de dados em um computador, mas que fosse acessado pelo sistema por outros computadores que não tivessem um banco de dados, para que ele tivesse um banco de dados único e funcione como um programa corporativo. Isso também é possível. É por isso até que eu fiz o programa conectar com o banco de dados dessa forma. Porque aí a única coisa que você tem que fazer é mudar o data source para o IP da máquina que está com o banco de dados ativo. No caso aqui, tem alguns fatores que são importantes de levar em conta. O seu SQL no computador que vai ter o IP colocado aqui tem que estar permitindo conexões. Ele tem que estar aqui, ó, se você vier aqui, que é a ferramenta de configuração do banco de dados, tá, do SQL. Tem que vir aqui, tem que vir nas configurações de rede do SQL Server, escolher o seu servidor do SQL
E o TCP/IP dele tem que estar habilitado. Se ele não estiver habilitado, você clica 2 vezes, ele vai abrir a janelinha e você habilita aqui, tá? É só isso. Clique em OK. E daí você vem, depois de clicar em OK, vem aqui no servidor e reinicia o serviço. Tem que reiniciar o serviço, senão ele não vai funcionar. Certo. Depois de ter feito isso, ter liberado o acesso para o SQL, também é interessante que você coloque como uma instância padrão. Por quê? Aqui no caso ele conecta como localhost justamente porque eu tenho esse meu servidor do SQL como instância padrão. Se ele não fosse uma instância padrão, fosse uma instância nomeada, eu teria que colocar uma barra aqui e colocar o nome da instância, tipo SQL Express, que também é uma instância que eu tenho aqui no meu banco de dados, mas que eu não uso. Certo? Depois disso, depois de eu ter liberado o acesso no SQL, o que você precisa fazer é o seguinte: você tem que verificar qual é o IP do seu computador. No caso, se você abrir aqui o prompt de comando e dar ipconfig/all, você vai ter o seu adaptador de rede aqui, tá? Esse daqui é o minha conexão local. Se vocês verificarem aqui, ó, esse é o meu IP, tá vendo? 192.168.100. Vocês também podem ver por aqui. Só abrir aqui, abrir a central de rede e selecionar aqui. Aí você clica 2 vezes sobre a conexão local. Ele vai ter aqui em detalhes ele vai ter o seu IP. No caso, o meu aqui é preferencial porque eu coloquei no meu roteador para que ele sempre tenha esse IP. É interessante fazer isso no seu servidor que vai ter o SQL, se você for usar essa dica que eu vou estar explicando nessa aula. Certo? Voltando aqui pro programa, como vocês já viram, meu IP é 192.168.1.100, certo? É só fazer isso e já vai funcionar, só que aí que vem mais uma coisa. Nessas videoaulas eu ensinei a fazer isso usando uma string de conexão em cada formulário. Isso não é o adequado, na verdade. O adequado seria que você tivesse uma classe aqui no seu projeto que tivesse já todas as conexões com o banco de dados que você fosse usar em todos os formulários, para que ele só tenha essa string de conexão uma vez no seu projeto inteiro, para que agilize. É uma forma de reutilizar o código. Assim você não tem que ficar reescrevendo o código em todo o formulário e etc. Facilita muita coisa. Aqui, como o nosso formulário de cadastro também tem a mesma coisa, eu vou ter que alterar nele também para que ele acesse o meu IP desse computador aqui. Certo? Eu mudei aqui pro IP do meu computador. Mudei aqui também no de login. Eu vou salvar. Vou rodar aqui o programa para que ele compile. Vou logar para mostrar que tá funcionando ainda. Vou fechar aqui e vou abrir a pasta do meu projeto. Abrir a pasta aqui do projeto, vou vir aqui. Esse é o meu executável, certo? Eu vou pegar esse executável e vou copiar para uma máquina virtual que eu tenho aqui no VMware. Aqui é a minha máquina virtual do VMware. Deixa eu logar aqui não. Vou logar aqui nela e vou colocar o aplicativo nela para que vocês vejam que ele conecta normal. Copiei ele aqui, vou mostrar até que o IP dessa máquina é diferente do meu IP da máquina que está com o meu SQL instalado. Tá vendo aqui? Esse é o meu IP dessa máquina aqui.
completamente diferente, certo? Fechar isso aqui e eu vou abrir o programa para mostrar para vocês. Ele abre o programa normal, escrever aqui, viu? Exatamente da mesma forma. Ele conecta normal, certo? Conecta normal, tudo exatamente do jeito que deveria estar. Não tem mais nenhum usuário novo, infelizmente, porque eu queria mostrar isso pra vocês. Enfim, essas eram as duas dúvidas que eu queria mostrar nessa videoaula. É só isso mesmo. Espero que tenham gostado, espero que seja útil pra vocês. Então, até mais.